Vamos começar, gente? Depois o pessoal que chegar vai chegando, né? Né, Rosa? Muito trânsito, Lollapalooza aí. Nós estamos aqui na região do Interlagos. Vamos elevar o pensamento a Deus Jesus, agradecendo, né? Por tudo que estamos recebendo e ainda iremos receber durante o nosso encontro. Nós estamos no domingo, que dia é hoje? 29? 30 de março de 2025, na sede, né, na Casa Espírita Jesus Cristo em Interlagos. Nós estamos desenvolvendo um curso básico, né, de Espiritismo e pedimos a Deus, em nome de Jesus, que tenhamos conosco aqui os irmãos, mentores, trabalhadores do Cristo, para nos ajudarem no entendimento, na compreensão e nas inspirações. Sejam todos bem-vindos em nome de Deus e em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Vou seguir aqui porque tem leitura, né? Acho que vocês pegaram o possível? Não, né? Não, você já tinha dado. Você tinha levado? Eu não sei se estão com elas. Não, eu tô. A sua está aí. Tá. O Júnior também, o Júnior está aqui. Mas aqui tem, tá, gente? Ó. Do Zilomar. Nós fizemos umas questões. Quem está com o WhatsApp? Fácil de olhar o WhatsApp aí, no grupo. Você está? Olha, acabamos de falar do trânsito lá. Nossa, tá. Vocês foram para Lollapalooza, vai. Abre o jogo vocês dois, vai. Tudo bem, mano? Eu não fiz para você. Tô sabendo. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom? Nossa, Tudo bem? Hoje eu mandei uma mensagem. Fala aí, como é que tá? Oi, tudo bem? Tudo você? E aí, Quinha, tudo bem? Bem, tudo você? Achei aqui. E aí, tudo bem? Tudo bom? Sente-se. Posso sentar ali? Pode sentar uma foto. Só um pouquinho. Então nós já começamos assim, bem no começo de chegar, viu? Nós pedimos para vocês lembrarem de algumas coisas que são muito importantes, tá bom? Consigo. Que é uma revisão. Ah, não. Ok. Tá aqui. E tem? Apostila. Não, é da segunda aula. Não, essa é a primeira apostila. Terceira apostila, é. Ah, É a primeira que vai usar. Isso. Vamos lá? Vamos. Vamos. Pedir para vocês lembrarem, ou a gente relembrar aqui para fazer uma revisão, né? Nós temos, então, 3 elementos que compõem o universo, ou seja, não é essa a exata descrição da apostila, mas é para ficar melhor frisado, tá? Todo mundo lembra o que é? Tem? Então tá bom. E qual é? Deus, Jesus e matéria. Então nós temos Deus, Espírito e matéria, desculpa. Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. Jesus, desculpa, eu estava repetindo. Espírito e matéria. É. Aqui nós temos o princípio de tudo, tá? No universo inteiro é sempre assim. Tá legal? Não tem erro. Em todo e qualquer lugar do universo, aonde tiver, independente do grau de evolução do planeta que você tiver. Beleza? Alguns planetas, a matéria é mais sutil. Mas em todo canto do universo tem espírito. E tem matéria. Só que a matéria pode não ser do jeito que você conhece. E como nós estamos aqui numa matéria muito rudimentar, muito grosseira, o próprio corpo de carne nosso nos impede de compreender isso melhor. Por isso que a maioria das pessoas, grande maioria das pessoas no planeta Terra, não aceita que tenha espírito em outros mundos. Tá bom? Por exemplo, quando você vai olhar
o espaço, vamos dizer que você está num foguete, tá? Numa nave, né, espacial. Você sai da Terra, por exemplo, para ir para a Lua. Imagine você astronauta, tá bom? Você sai de uma nave para ir para a Lua. Naturalmente vai estar traçado um trajeto para você não passar, não dar de cara em algum outro planeta. Embora a gente saiba que daqui para lá não vai ter nenhum, tá? Porque são os planetas do nosso sistema solar. E a Lua, nosso satélite natural, está mais perto, tá certo? Daqui até lá, você vai num trajeto que não tem nada no caminho. Pelo menos não deveria ter, né? O que tem nesse espaço daqui até lá? Se não tem planeta nenhum, não tem estrela nenhuma, não tem nada no caminho. O que tem daqui para lá? Como é chamado isso? A ciência chama de vácuo. Nesse vácuo, nesse espaço, parece que chamando de vácuo não vai ter nada, né? Não, ao contrário, tá? Tem um monte de coisa, tem espírito, tem um monte de fluido, tem um monte de matéria sutil que a gente não percebe. Então, lá está escrito no Livro dos Espíritos. Tá bom? Não existe o vácuo. O nada não existe. Tem até uma brincadeira. Eu não sei se vocês conheceram assim bem Tim Maia, as falas dele, que são muito... Tem umas falas muito engraçadas. Ele fala assim nos shows dele, né? Em alguns shows ele fala assim, eu vou filosofar. Olha só. Nada é nada e tudo é tudo. Ele nem sabia o que ele estava falando, ele estava brincando, mas é verdade. Não existe o nada, tá? Vamos concluir isso sabendo que a sua volta, aonde você estiver, está cheio de gente. E cheio de gente e cheio de fluido. Tá bom? Então, os três elementos que compõem o universo, que deriva tudo no universo através disso aqui, ó. Deus, Espírito e Matéria. Tudo que você imaginar deriva desses três, tá bom? Aí a gente isola esse cara aqui, que através do fluido universal, da inteligência, vem tudo o resto. Tá bom? Então aí a gente vai para uma pergunta. O que é Deus? O que é Deus? É uma pergunta. O que é Deus? Inteligência, sofrer, Desculpa, atraso, beijo para todos. Vou bater um olhinho aqui na passagem. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá? Oi, Su, oi, Ju. Tudo. É pra lá que vocês têm que ir, tá? Pra onde? Pra lá. Pra minha frente. Pra sua frente? É. Quer que eu mude? Pode ficar até de lado, mas é na minha frente. Não, quer que eu mude? Tem bastante tempo. Vamos lá? O que é Deus? Então, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito bom. É isso, né? Deus é a inteligência suprema, Causa primária de... de todas as coisas. Então, tudo que tem aqui, ó, a partir de Deus, não existe nada que não tenha sido criado por Ele. Tá certo? Só que Ele criou tudo que está abaixo dele, evidentemente, porque Ele é o Criador, mas é tudo criatura. Tá bom? Tudo através de um componente que vai ter vários derivativos, infinitos derivativos, mas é a causa de tudo. Como foi criado, por exemplo, o sistema solar? Tá bom? O sistema solar... Oi, Ricardo. Tem o sistema solar nosso, que tem o Sol, evidentemente, né? Que é uma estrela, que não é um planeta, pela ciência, né? Mas acontece que no Sol, o que tem no Sol? Né? Sol, calor. O que mais que tem no Sol? Vamos voltar no primeiro item que nós falamos aqui, ó. Não existe nada. Beleza? O vácuo não existe. E todos os planetas que existem no universo têm um espírito. Um planeta que nem o Sol, uma estrela, que é chamado de estrela, o Sol, né? Mas é um mundo, é um sistema. O Sol é um lugar onde se encontram espíritos também. Tá legal? É lá no Sol ou em lugares assim, que não tem
propriamente dito a vida, tá bom? Existem situações, existem espíritos. Lá que se reúnem os espíritos co-criadores. Tá? Muitas vezes os espíritos co-criadores, que nem Jesus, se reúnem em estrelas que nem o Sol. Então todo lugar, no universo inteiro, tem utilidade e nunca é vazio. Não é só matéria, não é só fluido, não é só calor, não é só frio. Em todo lugar vai ter espírito. Tá? De uma forma ou de outra. Tá bom? Agora, planeta que está iniciando, que não é o caso do Sol, planeta que está iniciando, como foi a Terra na sua origem, quando a Terra era um planeta... Como era o nome do planeta, a Terra, no começo? Quando ele estava se formando. Aí ele foi se formando e veio o primeiro reino. Tá bom? Então, Deus, a inteligência Suprema, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. tá? Essa inteligência criou um derivativo. Opa, está errado. Desculpe. É de lá que iniciou tudo. Se ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, causa primária, criou o princípio inteligente. O inteligente que nós somos iniciou aqui com Deus, do fluido universal, tá bom? E lá temos o princípio inteligente, que depois de passar em todos os planetas em que ele existiu, ele passa por aqui, ó, para depois ser espírito, tá bom? O princípio inteligente evolui em 3 reinos. Quais são? Mineral, vegetal e animal. Reino mineral. Vegetal, Peraí, deixa eu começar a contar o dedo, senão vai ficar feio quando eu contar o dedo. Mineral, vegetal e animal. E aí, quando tiver, em qualquer planeta, que tiver um animal com as características, tá, que possam ser usadas para habitar um espírito, a gente vai chamar de reino hominal, que é muito feio, mas é um animal inteligente, tá? Um animal racional. E da onde vieram os espíritos que vieram habitar os símios que tinham essa capacidade, essa condição de receber espírito? De outro lugar, tá? Então, o primeiro espírito, os primeiros espíritos, como foram criados por Deus e aonde eles iniciaram, ninguém sabe. E nós aqui na Terra muito menos saberíamos, porque nós não temos condição devido à matéria, ao corpo que a gente usa. Os nossos sentidos não são capazes de compreender isso. Tá bom? Causa uma confusão. Os espíritos poderiam já ter revelado isso para nós, mas causa uma confusão. Porque se você imaginar Deus e pensar assim, Deus criou tudo, e você vai pensar assim, mas como é possível, né, a gente acreditar tanto num Deus que ninguém nunca viu? Tá? Não é esse o pensamento? Ninguém vê Deus, como é que pode acreditar numa coisa que não existe? Então aí você vai perguntar se Deus existe. Né? Então a pessoa pergunta, como você me prova, Hélio, que Deus existe? Tá bom? Então a gente faz essas perguntas para vocês interagirem, para vocês acordarem, para vocês participarem. Por exemplo, quem está começando agora pode se sentir meio, como é que se diz? Encapsulado, né? Mas o princípio inteligente, ele começou simples e ignorante. Tá bom? Mas ele tem um princípio de inteligência. Porque ele foi criado pela inteligência suprema, Deus. Então tem que ter um início de inteligência nele. Esses estudos que tem acelerador de partículas para recriar ou descobrir como foi o Big Bang, essa ciência ela é permitida por Deus e até ajudada e tudo mais, inspirada pelos mentores, para que a gente chegue a descobertas da ciência que não descobriria se não fosse a curiosidade humana. Até um desafio, né? Há 1000 anos atrás seria heresia, né? Descobrir como Deus criou o universo. Primeiro que ninguém acreditava que existia o universo, só acreditava que existia a Terra. E que só na Terra existia inteligência e ser humano. 70% ou 80% do planeta Terra ainda acha que só tem inteligência na Terra. Mas a heresia está nessa situação. Como Deus criou essas inteligências. Não dá para você, a ciência não consegue estudar. Então ela está descobrindo no acelerador de partículas
as subpartículas do átomo, que até não muito tempo atrás, né, era a partícula mínima, menor, existente no mundo, no universo. Todo mundo falava que o átomo, né, seria indivisível e tudo mais, e depois foram se descobrindo por experiências. A fissão do átomo, aí descobriu a energia atômica, etc. Agora eles aceleram os átomos, e nessa aceleração, que é absurda de velocidade, ele se divide. E essas subpartículas são aquelas que estão na tabela periódica hoje, mas fora das... Quanto que era? 92? O urânio era o último, lembra? O que era descoberto pela ciência na natureza já deve estar em 115, 120, que era 92, na natureza, a tabela periódica. Lembram da tabela periódica? Eu nunca decorei aquele troço. Eu sabia que o urânio era a massa mais pesada, né? Que é o 92. Depois de urânio, tudo que existia lá na tabela periódica, se você olhar hoje, foi descoberto pelo acelerador de partículas. Ou seja, o ser humano, sem a ciência, sem essa tecnologia, não descobriria um monte de coisas que são boas, inclusive, para a saúde. Tá? Hoje se usa foto, o infravermelho, o laser, tudo isso foi descoberto em laboratório. Tá? Mas ele tem na natureza. Só que a gente não tem, no nosso corpo humano, não tem sentido. Os nossos sentidos não conseguem ver isso sozinho, precisa de aparelho. Por isso que saindo daqui para a Lua, a gente acha que só tem o vácuo. Não existe vácuo. Tem um monte de gente no caminho. Milhões, zilhões, bilhões, trilhões de pessoas no caminho. Tá? Então o universo está forrado de espírito, qualquer canto que você for. Só para você ter uma ideia da quantidade de espírito que deve haver no universo, que não dá nem para raciocinar muito, que a gente fica meio bobo. Na Terra, nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas encarnadas. Ligados à Terra, que reencarnam e desencarnam da Terra, e hoje desencarnado, tem 3 vezes a população da Terra, ligada à Terra. Tá bom? Então nós temos aí em torno de uns 30 bilhões de espíritos que estão ligados à Terra. Encarnando, desencarnando, ou milhares de anos cuidando dessa situação aqui como abaixo de Jesus. Tá? Então nós temos 3 reinos, é isso? Muito bem. Agora nós vamos para a parte mais bacana. Tá? Todo mundo deve ter interesse, né, de como é que a gente adquire mediunidade. Por que nós temos mediunidade e tem gente que não tem? Tá certo? Por que nós temos mediunidade? Então, todo mundo tem mediunidade. Por exemplo, o Júnior, eu, a Ana não, a Ana é psicofônica. Até agora a gente não sabe se a Célia, por exemplo, se ela tem alguma mediunidade que não seja só intuição. O Júnior é intuitivo, eu sou intuitivo, o Zigomar é intuitivo, tá? Então, todo mundo tem mediunidade. Os que têm uma mediunidade que não são de comunicação de terceiro, são intuitivos. Mas é mediunidade. Você já deve ter passado. Porque a mediunidade de intuição todos têm. Tá bom? Mesmo os psicofônicos. Tá bom? Marli, Lica, Regilane, Sônia, Juliana, Rosa, todos, o Ricardo, que são psicofônicos, mas todos também têm intuição. Ela é inerente ao espírito encarnado. Alguns menos e outros mais. A intuição, ela pode chegar a um nível máximo quando você tem mediunidade sonambúlica. Então, neste planeta, a intuição é do sonambúlico, é intuitivo, e o sonambúlico pode chegar ao grau máximo de intuição. Se ele se dedicar, evangelizar, trabalhar, se dedicar, ajudar os outros. Tá? Ou a vida dele, a partir de algum momento, ele tem que fazer isso, senão ele não desenvolve. Tá bom? Esse é o sonambúlico. O sonambúlico é um médium que, quando ele está a atuar, tá bom? A conversar, a expor e tal, você pode até ficar impressionado os recursos que ele tem, que normalmente no dia a dia você fala, não é o fulano. Isso aconteceu comigo muitas vezes, não é por nada, tá? É uma mediunidade, não é melhor do que ninguém, tá? Mas o sonambúlico, via de regra, ele é um espírito muito, mas bota muito nisso, velho. Tá? E aí nós temos 3 divisões do espírito. Comi o giz? Também não vai achar o giz sem óculos. Tá? O espírito,
para finalidade didática, ele tem 3 divisões, tá? Para nós entendermos assim, ó. A partir do princípio inteligente, nós vamos virar espírito. Quando a gente estiver no planeta que estamos como princípio inteligente, quando tiver animais do reino animal, o animal mais evoluído, ou mais em melhores condições de receber um espírito. Então ele vai precisar ter um cérebro. Tá? E o cérebro dele vai ter que ter condições de ser desenvolvido, de aumentar, através da chegada do espírito a esse corpo. Tá bom? São os símios. A gente não sabe dizer qual é o símio que foi escolhido naquela época, na Terra, tá? Mas a partir do princípio inteligente a gente vira espírito, certo? Aí nós vamos ser espírito novo, mediana evolução e espírito velho. Você divide aí em quantos anos, mais ou menos? Um novo tem quantos anos, mais ou menos? Não tem prazo. Isso aqui é uma demonstração didática, tá? Você pode, até você virar espírito de mediana evolução, a gente imagina assim, quantas encarnações cada um de nós tem? Né? Eu não sei. Você pode ter milhares, centenas, pode ter milhões. Só que você vai melhorando aqui, ó, através do tempo, da sua existência. O tempo vai passando, você vai adquirindo experiência, e quanto mais experiência você adquire, maior é a formação do seu psiquismo. O psiquismo, se vocês quiserem anotar, já tem a ciência já fala sobre o psiquismo, tá? O psiquismo vai se formando e vai ficando cada vez mais robusto, maior e mais profundo. O psiquismo é o quê? Então, É a soma das experiências do espírito. é a somatória das experiências do espírito. Então ele é novo, não tem experiência ainda. Ele vai reencarnando, desencarnando inúmeras vezes e vai adquirindo experiência através da matéria. Tá bom? Ele vai apanhando, vai se virando e tudo mais. Só que o espírito novo, ele é a criancinha, o mediano evolução é o adulto e o velho é o idoso aqui para nós. Então pega isso aqui na carne. Tá bom? Novo, criancinha, mediana evolução, adulto, e o velho é o idoso aqui, tá? Então, quando a gente tem alguma dúvida na carne, a gente vai fazer pergunta para o pai ou para o avô, não é assim? Ou para uma pessoa mais experiente, ou para um juiz, ou para um médico, gente que tem experiência. O espírito velho é o nosso idoso, tá? Que vai nos aconselhar. Tá rindo para mim porque, Regina? Você vai ver só. Você vai ficar de castigo no fim da aula, tá? Você vai lavar os banheiros e dar comida para o Chico. Só porque eu falei do idoso e do velho, tá olhando pra mim dando risada. Então, por causa do seu conhecimento. Isso aqui não é lugar de separação. Não, mas eu tô pensando por causa do seu conhecimento, não é? É, né? Por isso que você é o espírito velho. Isso, e por que você está rindo? Então, porque eu lembrei. Tá. Ó, espírito novo não tem mediunidade. Logo, é difícil se achar espírito novo na Terra, tá? Muito difícil. Na atualidade, é claro, né? E as crianças não se enquadram no espírito novo? Pois é, você não entendeu muito não. Por exemplo, uma criança nasce, está na barriga da mãe, tá? A pergunta é ótima. A criança está na barriga da mãe ainda, um bebezinho, tá bom? Ela nasce e morre. Não revolta? Sim. Não deveria revoltar, porque na lei de Deus não tem erro. Ela é uma criancinha, um bebezinho, só na carne, gente. Como espírito, ela pode ser muito mais velha do que a mãe. Como espírito. Mas por que uma criancinha nasceria desse jeito e mal viveria, morreria logo? Por quê? É um plano, né? O plano, mas qual é o plano? Porque ele precisa esquecer o passado, né? Ele coloca ele na matéria por uns meses, aí cria o espírito, fica ali na matéria do bebê, ali na barriga da mãe por uns meses, para que há condições ele esquecer o que ele passou e zerar, entre aspas, para programar uma nova encarnação. Muito bem, então a reencarnação apaga a memória da vida anterior. Muito bem, tá? Mas a gravidez também apaga do espírito que está lá, o feto, tá? Se ligou ao óvulo da mãe, começou a gestação, ele vai esquecendo. Mas o que mais? Para que serve a encarnação ou a gestação de um bebê que não vinga ou de um bebê que nasce e morre logo a seguir, ou morre com 1 ano, com 2? Vai ter essa evolução aí, não? Ou não? Então, É para trabalhar o perispírito? Então, geralmente esse tipo de situação é uma prova para os pais. Tá bom?
É uma prova para os pais. Porque o espírito esse bebezinho, às vezes o espírito é usado para uma prova que os pais precisam passar, que eles não lembram encarnados, mas eles planejaram também. Tá bom? Querem anotar? Reencarnação de Segismundo. Já sabem disso? Reencarnação de Segismundo. Aquilo ali mostra para vocês como é programada a reencarnação. Durante o sono dos pais, eles desdobram, né? Todo mundo desdobra, não esquece que o espírito não dorme, eles desdobram, tá? E vão encontrar com os mentores junto com o personagem Segismundo, que foi assassino desses dois, que hoje formam um casal, tá bom? E ali vai ser feito vários encontros até convencer esses dois, que hoje são um casal, estão encarnados, a receber Segismundo, que está desencarnado, como filho deles. Ou seja, eu vou receber como filho o cara que nos matou. Qual é a intenção disso? Transformar o ódio em amor. 1, 2, 3, você não pode falar. O quê? Transformar o ódio em amor. Não pode falar. Transformar o ódio em amor de novo. Tá bom? Não esqueça, o ódio em si mesmo não é um sentimento de origem. O ódio é o amor adoecido. É que nem aconteceu no Divaldo lá, né? O Divaldo, ele não recebeu a mãe do cara que tinha acontecido anos. Sim, mas você tem razão, só que foi uma adoção, né? Não, mas adotar um bebê, ele, né? Adotar um bebê que não tinha nada a ver a relação desse bebê com o Divaldo. Tinha a ver com filho. Foi isso que fez ele começar a aceitar aquele outro espírito lá, começar a pensar em ter amor por ele. Sim, mas eu entendi o que você está falando, você não está errado. Só que é uma outra pegada. Você imagina o seguinte, o Divaldo adotou um bebê, o Divaldo tem hoje, se eu não me engano, eu não lembro agora o número, mas é 3.000, 6.000 filhos adotados. Ele adotou um bebê que não tinha nenhuma relação de passado com ele diretamente. Ele adotou o bebê e essa adoção do bebê fez o inimigo dele passar a aceitar o Divaldo, não como inimigo. Mas ele não amava o Divaldo quando o Divaldo fez isso. Ele não passou a amar. Diminuiu o ódio. Mas esse espírito que odiava Divaldo provavelmente ficou ainda muitas encarnações para melhorar isso. Mas é nessa teoria, né? De transformar o ódio em amor. Isso, né? Só que a questão principal é você imaginar receber como filho seu o cara que te assassinou. Com requintes de crueldade. Né? Não é brincadeira não. Então, a reencarnação, muitas vezes, ela vem a gestação e o bebê não vinga ou fica pouco tempo. A maioria das pessoas se desespera. Mas porque não tem conhecimento espírita. Né? Então, a criancinha, como a Regilane falou, a criancinha, muitas crianças, inclusive, que estão reencarnando desde 8.000 anos, mais ou menos, para cá, são espíritos muito mais velhos do que nós, como espírito. Viu? A quantidade de espírito velho que reencarnou na Terra nos últimos 8 anos é absurda. Nós viemos para cá 80.000 anos atrás. 80.000 anos atrás. Uma leva gigantesca que veio de uma constelação aí, lá para os lados de Cocheiro, de Órion, etc. Tá? Viemos habitar aqui para alavancar a civilização. Tá? Só que a matéria faz o espírito sucumbir à matéria. Ela é muito grosseira, ela é muito tentadora, tá bom? Então a matéria é prova e expiação aqui na Terra. Imagine, para resistir à comida da Terra é complicado. Para resistir ao luxo que a gente pode conseguir através do dinheiro é muito complicado. Tá? O sexo é muito complicado resistir. E tudo isso segura a gente na matéria. Tá? Então a Terra, como prova e expiação, era um negócio complicadíssimo, tá? Então, para você entender esse cara aqui de cima, você, espírito, entender esse cara aqui de cima e relacionar bem com ele, você tem que entender a matéria. Se você não entender o uso da matéria, que não é pegar o que você tem e doar para todo mundo, viu? Não é nada disso. Porque você vai virar um outro morador de rua. Não é isso. A grana, a matéria, ela foi usada para o progresso do espírito, que pode usá-la para ajudar os outros também. Mas você tem que entender a matéria. Por exemplo, a matéria existe, eu vou usá-la, vou pegar uma parte, por exemplo, supérfluo, vou doar e vou ajudar os mais necessitados, tá certo? E tem mais, quando eu sair daqui, eu não vou nem olhar para trás, porque isso aqui não significa nada para mim. Entendeu?
Pouca gente consegue fazer isso, viu? A gente sai daqui, você quer saber como que é o desencarne de um espírito que não liga para nada disso aqui, ó? E ele tem, mas não liga para isso aqui? Ele usa bem? Sabe como é que ele faz quando ele desencarna? Nem olha para trás. Às vezes o médium fica impressionado. Já teve médium, vocês devem conhecer, né? A Brandão, que nós atendemos pela mediunidade dela, é o irmão dela. Quando ele despertou, que ele ficou bom, ele foi embora, nem olhou para trás. Ela falou assim, nossa, o cara nem olhou. Ela até falou uma palavra. Nem olhou para trás. Eu falei, não olha. Depois que ele está direcionado, não olha para trás mais. É para não olhar para trás, tá? Simulação, né? Isso é um ensinamento para quem está encarnado, viu? Ainda em vida. Fica olhando muito para trás da sua vida aqui, encarnada. Que você não vive o presente, tá? E lá no Livro do Espírito também ensina isso. Quem vive muito no passado, o passado se torna presente. Ou seja, você está anulando a sua vida encarnada, a sua atual encarnação. Eu fui uma princesa. Você sabe que o mundo está cheio de príncipes, né? Ninguém foi escravo, ninguém foi faxineira, ninguém limpou baia, né? Ninguém limpou privada, ninguém jogou... Vocês sabem que era uma nojeira, né? Idade Média é horroroso, né? Só é uma porcaria. Aqueles bailes de Cinderela lá é só fábula, tá, gente? Era um nojo, viu? As pessoas não tomavam banho porque não queriam. A água era escassa. Na época de Jesus não tinha água. Quando tinha água potável, era o poço de Jacó, por exemplo. Era uma fila enorme de uma nação, não, né? Que era tudo vilarejo. De um povo inteiro ia pegar água potável em um determinado poço. Mas o vinho era usado por isso. O vinho que ele tinha naquela época não é que nem o de hoje, tá? Para embriagar. Era praticamente suco de uva. Não tinha outra coisa para beber. Não tinha água potável. Então a gente tem aqui um monte de facilidade que torna a nossa vida muito materialista. Entende? A gente não entende para que nós estamos fazendo aqui. E aí, a resposta deveria ser, como é que fala isso? Uníssona. Tá? Qual é o objetivo da encarnação? Fazer o bem. Viu? Deveria ser uníssono. Todo mundo deveria saber o objetivo da vida. Qual o objetivo da encarnação que você está vivendo? Evolução, né? Hã? Evolução. O que mais? Fazer o bem. O único objetivo da vida é fazer o bem. É fazer o bem. Você pode falar o que você quiser. Tá? No final das contas você vai ver, puxa, era fazer o bem. Né? Como que o Gilgomar falou evoluir? Tá bom, mas para evoluir, né, a evolução do espírito, ela é um efeito. Uma consequência. Né? Ele é um efeito de algo que você vai fazer ou não, senão você não evolui. Mas tem um detalhe, o espírito não pode só evoluir. Porque o espírito é o único que consegue se elevar a Deus. A matéria evolui, e o espírito evolui e se eleva. Tá? Isso tem nome. Como é o nome desses dois fatores que você precisa fazer juntos? Como chama isso para o espírito? É o brilho do jardim? Tá? Progresso. Tá bom? O espírito tem que progredir constantemente. Para ele progredir constantemente, ele tem que se elevar a Deus e também evoluir. Então ele vai desenvolver inteligência, evolução, e se ligar a Deus, Evangelho de Jesus. Para você fazer isso, os dois juntos, entenda bem o seguinte, todos nós aqui estamos condenados, tá certo? Você sabia? A morte? Não. Mas eu sabia que todo mundo responde isso. Todo mundo aqui nessa sala, e todos os que estão desencarnados também à nossa volta, estão condenados. Só que é beneficamente. É uma condenação benéfica, porque não tem outro nome. Se você chamar de promoção, não tem. É o progresso. Tá? Todo mundo aqui, encarnado e desencarnado, está condenado a ser espírito puro, co-criador que nem Jesus. Não tem saída. Não adianta falar que não quer. Porque a matéria que nós estamos usando não nos deixa entender como isso funciona. Tá? Jesus não é um santo. Não é para ficar gritando na igreja, batendo palma. Você entendeu? Não é para ficar chorando e fazendo terço. Não é nada disso. Isso é próprio de espíritos que estão ainda numa inferioridade de inteligência. Quando você desenvolve a inteligência, você vai chegar num ponto que você vai chegar lá
mundo primitivo, vai chegar um momento em que de mundo primitivo você está passando para a prova de expiação. Veja bem, tem inúmeras fases de planetas, tá? A maioria dessas fases que existem são acima do nosso. Nós somos um dos mais inferiores. Tem mundo primitivo, onde já tem espírito, e depois prova de expiação. Olha como nós estamos lá para trás. Mas você vai ficar triste com isso? Não, não fica triste com isso, porque você pediu para vir aqui para ajudar. Você está pensando que você veio aqui porque você só tem prova de expiação? Não, gente. Quem acredita nisso, o médium, o espírita que acredita nisso, passa a vida inteira sofrendo. Eu conheço, não é um, nem dois, nem três, tem até uma muito perto de nós, muito próximo mesmo de nós, que acha que as mediunidades que ela tem são devido ao mal que ela fez. Você pensou nisso que você está falando? Ela disse, pensei muito a vida inteira. Se eu tenho psicofonia, se eu tenho não sei o que, se eu tenho... é porque eu fiz muito mal, então eu tenho que usar a mediunidade para compensar o meu que eu fiz. Pensa de novo. Chico Xavier. Não dá nem para contar quantos tipos de mediunidade ele tinha. Onde que ele era uma pessoa má? E a pessoa não vira um cara tão bom como Chico Xavier se na última encarnação ele fez mal. Ninguém progride tanto assim. Né? Vocês estão no espiritismo. Você acha que se você, na encarnação anterior, você era pagão ou ateu, não estava ligado a Deus nem a Jesus, você acha que você ia ser espírita hoje? Não. Tem um começo, gente. É tudo evolutivo. Então, os nossos irmãos, com muitas exceções, mas os nossos irmãos que vão para a igreja, tá? Cantar, gritar e não sei o quê, eles estão muito atrasados em inteligência. Porque o cara que começa a ficar inteligente, que é uma inteligência ligada à moral, ele chegou um dia lá no mundo primitivo, passando para a prova de expiação, e ele chegou e olhou para o céu. Vocês já olharam para o céu ultimamente? Com luz apagada? Então, olhou para o céu. Ele começou a perguntar, pera aí, pô, eu já descobri o fogo, eu controlo o fogo, eu domino os bichos, né? Eu fiz as armas, eu fiz horta, eu crio bicho, eu construo casa, eu cavo poço, eu faço um monte de coisa. A minha roupa que eu estou usando, que eu não usava até pouco tempo, que eu era pelado, agora eu uso roupa de couro, eu que fiz. Então isso é tudo o homem que fez. E quem fez as estrelas ficar paradinho lá, bonitinho? Aí ele começou a pensar. Tem um cara superior. Depois disso a gente começou, muito tempo depois, a adorar um monte de espírito que para nós virou deuses, tá? Aí nós tivemos Deus da guerra, Deus da agricultura, Deus da chuva, Deus da morte, Deus da vida, Deus do não sei o quê. E com o passar do tempo nós chegamos aqui onde nós estamos hoje. Tá? Toda vez que alguém trouxe uma situação, lembra da sala de aula, tá? Você entrou lá, bom, minha época era com 7, agora é com 5, 6 anos, né? Mas com 7 anos você entrou lá no primário, tá certo? E um cara com maior conhecimento, uma mulher com maior conhecimento que você, te ensinou o beabá, tá certo? O cara que pega aquele beabá, que pega o ensino da professora e debulha aquilo, né? Os outros ficam olhando ele em determinada série, lá, 5ª, 6ª, 7ª série, e falam assim, o cara é um CDF. Né? Gente que tem mais facilidade em certos assuntos do que os outros, é mais velho do que nós. Mas, ser velho não significa que é melhor, tá? Porque o espírito velho pode ter desenvolvido só a inteligência. E não tem moralidade. Então você pode pegar um espírito, que a gente volta lá para a encarnação da criança, e a criança, você percebe que ela está com 22 anos já, e a mente dela é de uma criança de 10, que tem problema mental, tem problema no cérebro e também no corpo de carne. Não subestime, tá? Porque no mundo espiritual, eles sabem quem é. É espírito super inteligente, normalmente espírito super inteligente, que usou superinteligência em outras encarnações, não necessariamente a última, porque ele podia estar até pior na última do que você está vendo ele agora, entendeu? E prejudicou as civilizações humanas. Entendeu? Não é castigo. A Terra não é um lugar de castigo, gente. É um lugar de provas e expiações. Eu vou expiar o que eu fiz no passado
no caso desses rapazes, desses garotos, dessas meninas com problema, né, no corpo, problema mental, no corpo de carne, ele sabe o que está acontecendo, mas ele não consegue se expressar. O corpo de carne que ele colocaram para ele impede que ele expresse toda a inteligência dele. Então nós dependemos do corpo de carne para expressar a nossa inteligência. Tá legal? Essa inteligência começou aqui, ó. Na inteligência. Princípio inteligente. Não. Deus é a Inteligência suprema. causa primária de todas as coisas. Tá bom? Primeira pergunta de qual livro? Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Tá legal? Aí você vai desenvolver isso e aí você chegar até os dias de hoje para você saber o que é mediunidade. Então, voltando para a nossa amiga e para um monte de outros que eu conheci. Por que nós temos mediunidade? Porque nós fizemos muito mal e agora nós temos uma ferramenta para poder fazer o bem? Não. Nós temos mediunidade porque nós viemos aqui, ó. Nós temos mediunidade porque nós fomos reencarnando e desencarnando, tá bom? Até criarmos psiquismo. Sem psiquismo, tá bom? Sem psiquismo, não há mediunidade. Se o psiquismo não estiver bem formado. Depois ele vai melhorando. O psiquismo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Milhares, centenas de milhares de vezes, encarnando e desencarnando. Quando você for espírito velho, também não tem medição, tá, gente? Você pode começar a ver o cara que é espírito velho. Por exemplo, na Terra, como é que eu vou descobrir que uma pessoa encarnada na Terra é espírito velho, mediano evolução ou novo? Não é regra fechada, assim como não dá para você saber quando começa uma fase e a outra. Quando começa o espírito novo e quando ele para de ser novo e vai para mediana evolução. Não tem uma medição certa, isso aqui é finalidade didática. Mas, quando você já é mediana evolução, é porque você tem uma quantidade de experiência suficiente para começar a ter contato com o futuro. Contato com o mundo espiritual. Por que o mundo espiritual é o futuro? Porque ele é o próximo reino que você vai habitar. Se é que você já não habita e está como missão, tá? O reino angelical. Reino mineral, vegetal, animal. E agora você vai se preparar como animal inteligente, tá bom? Ao reino angelical. E muita gente já tem esse contato através da mediunidade. Então você tem contato com um monte de espírito desencarnado para ajudá-los a colocá-los numa ordem geral do universo para que ele entenda que é preciso reencarnar. Não pode ficar desencarnado. Mesmo os espíritos iluminados, os seus mentores, os seus guias, todos esses caras estão numa boa, coordenam tudo, o governador de nosso lar. Um dia, se ele não for promovido dali direto, ele tem que reencarnar. Até que digam para ele, você não precisa mais reencarnar. Ah, mas eu quero ajudar. Sim, mas não é mais do jeito que você está pensando. Tá? Porque não vai ter carne. Agora você vai sofrer o que é chamado tecnicamente, e meio complicado de entender, a segunda morte. Quando o espírito passa de espírito superior a co-criador. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos se passaram como espírito, tá? Ele não precisa mais vestir perispírito. Porque ele não tem mais que lidar diretamente com a matéria. Ele vai lidar com a matéria indiretamente para ajudar a gente. Tá? Vamos passar agora a uma teoria que é para vocês pensarem, mas não é para ficar caduco, tá legal? Todos os princípios inteligentes que ajudaram você no seu corpo de carne e no seu corpo espiritual, em todos os corpos fluídicos, tudo tem princípio de inteligência. Porque presta atenção, isolamos Deus, tá bom? Porque não tem o que fazer com ele. Tá certo? No nosso entendimento, ele é perfeito, mas ele é muito mais perfeito do que a gente entende como perfeição, tá bom? Então nós ficamos com espírito e matéria, tá legal? Se não é espírito ainda, tudo que existe no universo é formado com matéria. Ela pode ser grosseira que nem na Terra, ou pode ser tão sutil que você vai daqui na Lua e vai pensar que não tem nada. Tá legal? Espírito co-criador criou o sistema solar da Terra. Então imagina isso aqui, ó. Para você ser espírito, aqui. Para você ser espírito, você viveu
em algum lugar, como princípio inteligente, em 3 reinos, tá certo? Em cada um deles tem revelação nos livros de André Luiz, que em cada um deles nós vivemos 1,3 bilhões de anos. 1 bilhão e 300 milhões de anos em cada um. Tá certo? Então vamos imaginar isso. Agora você iniciou aqui como espírito. Para você chegar a co-criador, espírito puro, dá para imaginar quantos bilhões de anos ainda vamos ter que viver como espírito? Não dá, né? Tá certo? Mas agora você imagina que você vai ter que viver como espírito co-criador, depois de tudo isso que a gente passar, para você virar co-criador, vamos imaginar que você vai passar mais 5 bilhões de anos. Beleza? Aí você está espírito co-criador, ou seja, chegaram para você e disseram assim, você não precisa mais reencarnar. Você vai sofrer agora a segunda morte, você não vai usar mais perispírito. Você vai ser uma, como se for, vamos imaginar que o espírito é uma esfera de energia, tá bom? Beleza? Aí você vai virar uma esfera de energia, mas você é um espírito. Porque só existe Deus, Espírito e matéria. Os principais. Jesus tem que ser espírito, tá bom? Porque ele não é Deus. E esse cara é tão poderoso, que durante séculos, eles achavam que Jesus era Deus. Que Deus veio à Terra. Tá legal? Demorou muito até para a igreja dizer que Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus. Jesus é o que ele diz que era. Olha que negócio louco. A própria igreja. Tá? Aí você chega uma hora que o cara fala assim para você, você não vai ser mais, não tem mais perispírito, tá? Ah, então agora eu sou espírito puro? Isso. Para você chegar co-criador, ajudar Deus a criar sistema solar, vai mais uns, vamos pôr um número, uns 20 milhões de anos. Para você começar a entender como se cria um sistema solar ou um planeta. Você vai ajudar outros espíritos co-criadores com Deus, outros espíritos co-criadores mais velhos que você. Então imagina o que é Jesus, gente. Tá? Se nós temos aqui aproximadamente uns 7, 8 bilhões de anos de existência, quem está aqui nessa sala, imagina quanto tempo esse cara tem, Jesus, para criar. Não é, ele não criou a Terra, tá? Ele é governador da Terra, mas ele não criou a Terra. Ele criou o sistema solar. Como que um espírito chega a tanta experiência para criar um sistema solar? Então, nós temos na Terra que parar de ver Jesus como um santo, como um cara que a gente tem que ficar louvando, e batendo palma, e gritando na igreja, e vamos cantar. É isso que Jesus quer de nós. Vamos voltar para perto de nós. Chico Xavier foi o cara, certo? Nós conhecemos Chico Xavier. Beleza? Todo o ano inteiro tem excursão, um monte, milhões de pessoas vão visitar a casa onde Chico Xavier trabalhava. E mesmo que a pessoa for de graça, alguma coisa ela vai gastar. Não importa se é 5 reais. Não, mas você não vai comer, beber? Não, estou levando lanche. Não, mas você não gastou para comprar esse lanche? Não, mas eu estou de carona, não vou gastar nada. Tá bom, mas você vai dormir aonde? Né? Você vai passar o quê? Você não vai no banheiro, não vai comer, não vai beber, não vai dormir, não vai... Alguma coisa você gastou. Ah, eu não gastei nada. 5 reais, tá bom. Chico Xavier quer o que de nós? Que a gente gaste 5 reais para ir na casa que ele trabalhou ou dar esses 5 reais como comida para o pobre que está perto de você? Entendeu como a gente confunde as coisas? Jesus não precisa ficar batendo palma para ele. Quando a gente trata de Papa, geralmente a gente mostra para eles Jesus quando eles estão indo, antes deles ir para a colônia. A gente percebe, né? Eu não sei se vocês todos percebem, mas todos que estão com ele caem de joelho. Não é nada disso que Jesus quer. Então veja que mesmo na hora do despertamento do desencarnado, ele ainda se ajoelha para Jesus. Não é isso que Jesus quer, gente. Jesus quer a gente trabalhando. Então a encarnação na Terra não é um lugar para sofrer. Vocês precisam passar isso para as pessoas que acham que é um sofrimento. Principalmente os espíritas. Né? Porque mediunidade não é castigo. Mediunidade veio com psiquismo. E se ela veio com psiquismo, ela começa no mediana evolução, porque o novo não tem. Se ela começa com mediana evolução, é sinal que o mediana evolução, em termos de existência, formou o psiquismo o mínimo possível para ter mediunidade quando está encarnado. Claro, né? O espírito desencarnado não tem mediunidade. Ele tem uma programação de pegar um corpo de carne e virar médico. Trabalhar como médico. Tá bom? Se ele tem essa condição de mediunidade, não foi através da experiência? Então, se foi através da experiência, a experiência não significa que teve muito trabalho, muita luta, muita dor, muito desenvolvimento de inteligência e muito desenvolvimento de amor, tá certo?
Então a mediunidade é fruto do seu trabalho. Então a mediunidade é uma conquista, gente. A mediunidade é conquista de cada um de vocês, de cada um de nós. Nós trabalhamos muito, mas muito, bota muito nisso. O que você faz hoje para trabalhar para ganhar o seu ganha-pão não é nada, é insignificante o que você faz hoje, perto do tanto que você trabalhou para conquistar a sua mediunidade. E nós precisamos passar isso adiante, viu? Pouca gente sabe disso. Tem muita gente que acha que vive com dor, eu vivo assim, vivo atrás, vivo não sei o quê. Não, você vive com dor, você vive doente, você vive com problema, sendo médium, porque você está fazendo escolhas erradas. Uma das várias escolhas que você faz para ter uma vida de sofrimento, a gente escolhe coisas e sofre, né? Uma ideia. Quem já comprou um carro aqui? Só isso? Levanta a mão, gente. Está com vergonha do quê? Já comprou um carro. Quem antes de comprar o carro foi estudar que carro você queria? E quem foi lá e perguntou para alguém que já tinha, falou assim, o que você acha do CR-V? O cara falou, eu acho isso, isso, isso. Fui no meu mecânico, fui no meu amigo e perguntei, não é verdade? Então eu comprei um carro e fui estudar se aquele carro me servia e se eu ia aguentar também, né? O tranco, né? Porque também tem carro que é barato, tem carro que é mais caro. Tá certo? Beleza. Quem já namorou aqui? Teve namorado ou namorada? Só isso? Vocês estão com vergonha? Quando você foi namorar o seu namorado, ou você namorou o seu marido, ou você está namorando agora, você foi perguntar para as pessoas quem ele era? Isso é escandaloso, meu. Estou confirmando o fato. Você foi fazer uma pesquisa sobre a pessoa que você está escolhendo para viver com você a vida inteira? Foi? Não foi. Só que depois... Você puxou... Mas aí você puxou o DBC do Ricardo. Deixa de ser mentiroso. Olha só, presta atenção nisso, é importante, viu? A gente brinca, mas é uma coisa importante. Depois você vai reclamar que a vida tá ruim. Quem que escolheu o seu namorado? Fui eu? Não, então você fez escolha. Se você escolher bem, e aí no caso, a maior parte das vezes é de sorte, mas se você escolher bem, você vai ter uma vida boa no namoro, noivado, casamento, não é isso? Fala a verdade, é ou não é? Então, mas não foi escolha? Então, quando a gente sofre, quem escolheu esse sofrimento para nós? Nós. 99% dos problemas que nós temos foi escolha nossa. Não adianta pôr culpa no marido. Entendeu? Ah, Ricardo, você está me fazendo sofrer. Como assim? Ah, não, você é muito grande. Já pensou besteira? Não, você é muito grande. Tem que comprar uma cama de 2,5 metros de comprimento. Pensou besteira? Eu sei que você pensou besteira. Estou emagrecendo. Aí você fala, mas quando você me conheceu, você não sabia que eu tinha 1,99 m? Aliás, quanto que você mede? 1,92. Você não sabia que eu tinha 1,92 m? Você não viu quando eu cheguei perto de você? Eu vi, mas eu achei que estava tudo bem. Que a gente não ia ter que comprar uma cama de $5 mil. Porque não é só comprida, né? Fazer de alvenaria. Se o cara engorda, tem que ter uma base e tudo mais, né? Pensou? Cada mês. Reforço. Aí vai reclamar. O cara depois que já está lá embalado, já casou, vai reclamar que o cara é grandão. Ué, mas eu já era grandão antes. Mas aí não vem um plano que você faz antes da encarnação? Também? Faz, e quem lembra do plano que você fez antes da encarnação? Você lembra? Ah, eu não lembro, mas Então, às vezes, né, acontece. Não, minha Então filha. você escolhe aquele cara que é do mal, por exemplo. Escolhe. Você que escolheu. No plano reencarnatório. Você escolheu para aquele cara que é um bandido, vai, suponhamos. Não, ninguém escolhe para ver como bandido. Não, então, mas aí Não. se você faz um plano reencarnatório, você quer o Não, melhor a pra escolha você. que eu estou falando, gente, é quando você está encarnado. tá. Você comprou carro no mundo espiritual? Não, nosso lar não tem carro. Tem ônibus, mas não dá para comprar. Aí Estou falando da escolha que você está fazendo hoje, gente. Ó, não confunde plano reencarnatório com a vida que você está levando. O seu plano reencarnatório, você sabe como é que funciona? Você faz um plano reencarnatório de acordo com o que você viu que fez de errado no passado, nas outras vidas. Aí você tem que espiar, não tem? Você vai fazer um plano e vai apresentar para alguém. Você não vai reencarnar só porque você acha, eu vou ser princesa. Não, não é assim não. Você vai ser princesa se for aprovado você ser princesa. Porque você pode não ter inteligência e moral suficiente para ser princesa.
E lembre-se, princesa é uma porcaria, tá, gente? Cinderela é conversa para boi dormir. É uma vida desgraçada que as mulheres tinham na Idade Média e dali para trás, tá? Tá bom? A gente falou de água potável agora há pouco, mas imagina a sua higiene pessoal de mulher que você tem hoje. Nem pense nisso. Sabe como que você fazia para tomar banho? Se deixasse você tomar banho? Nossa, acho que fosse uma borboleta aqui, né? Você tomava banho na água de todos os homens daquele castelo. Depois que todos os homens, começando do mais poderoso, o dono do castelo, todos os homens tomassem banho, você ia tomar banho. Mulher. Se não tivesse mulher, mais importante do que você no castelo. Porque você vai depois da maior importância. Ah, eu sou a menos importante da família. Você vai ser a última a tomar banho naquela tina, que a água já virou sólida, né? Já ficou sólida. É um lixo, tá, gente? Então para com esse negócio de pensar no passado, que eu era príncipe, eu era rei, eu era princesa, tá bom? Não interessa se eu era Abraão, se eu era Moisés, se eu era Allan Kardec. O que interessa é hoje. O passado seu tem que ser usado para você viver o dia de hoje, tá? Senão você atropela a sua encarnação e você não vai acompanhar os outros. Você sabe por que existe a reunião mediúnica para despertamento? Porque todo mundo que está ligado à Terra está ligado a alguém da Terra. O cara desencarnou no prova e expiação. Aí ele fica 5.000 anos desencarnado. O planeta vai esperar ele como prova e expiação para ele espiar? Não, ele vai evoluir, vai para qual o próximo planeta? Regeneração. Regeneração. Quando o mundo estiver regenerado, esse espírito que desencarnou em prova e expiação e ficou 5.000 anos desencarnado, não quer saber, quer só ficar lidando com poder, sabe o que vai acontecer com ele? Não tem princípio inteligente para ele formar os corpos dele na regeneração. Isso aqui é importantíssimo. Se vocês não entenderem isso aqui, você não consegue ir para frente no curso, tá? Tá bom? Quando você reencarna, você vai usar os PIs que tem no planeta onde você vai reencarnar. Tá bom? Ah, então tá. Quando eu desencarnar, eu sou de Júpiter. Tá bom, se você é de Júpiter, você vai ter que desencarnar, tá bom? Vai lá ver a morte de Dimas, e você vai ver que você vai desfazer o perispírito que você estava usando aqui na Terra e fazer um novo adequado para o lugar onde você vai. Como chama esse desfazimento do perispírito? Agora você pode falar. Porque isso não é matéria que a gente deu ainda. Estólise espiritual. Estólise espiritual. Você vai fazer uma nova. Chama como? Histogênese espiritual. Tá bom? Então vou reencarnar na Terra, tá? Tá programado lá, eu vou ser filho da dona Nena, da Catarina. Beleza? Quando começar a me ligar ao óvulo da minha mãe, eu vou começar, através da movimentação dos espíritos, a usar o princípio inteligente da Terra para formar meu corpo espiritual e meu corpo de carne. Não tem jeito. Então você pode, como espírito superior, vir de Júpiter, fazer um planejamento e usar o princípio inteligente da Terra. Porque você vai precisar de corpo material. Tá certo? Vai precisar de um perispírito para lidar com a matéria. Agora, o inverso não é verdadeiro. Se você é um espírito de prova e expiação, você tem que acompanhar o planeta para evoluir. O planeta evoluindo para ter princípio inteligente adequado à sua situação. Se você é um espírito de prova e expiação e está desencarnado, não tem princípio inteligente no mundo de regeneração para você fazer perispírito. Nem corpo de carne. Em regeneração ainda tem, tá? Corpo de carne. Beleza? Então, todos que acompanharam a evolução da Terra e se regeneraram em 5.000 anos, que ele ficou desencarnado, não foi? Que a gente falou, o cara ficou desencarnado 5.000 anos. Em 5.000 anos a Terra evoluiu, porque a matéria evolui. Tá bom? O espírito progride. O espírito progride. Evolução e elevação. Beleza? Então, quando você está lá, passou 5.000 anos e eu estou acompanhando a Terra. Estou reencarnando, aprendendo, melhorando, fazendo esse trabalho, ajudando, fazendo bem. Eu vou acompanhar a evolução do planeta. Lembre-se, o planeta se prepara sempre para o próximo ser. Beleza? Sempre. Ele era mineral, foi preparado o mineral da Terra para o vegetal que viria depois. Sem terra,
sem a matéria, né? O mineral terra não tem planta. Tá? Aí o planeta teve planta, porque viria mais um cara. O animal, ele precisava comer. Tá bom? E aí nós nascemos, começamos lá, devagarinho, no mar. Tá? Como ser vivo assim, orgânico, com movimento e tudo, tá bom? É por isso que eu vou mostrar um vídeo para vocês um dia, da evolução. E depois esse cara também tinha que sair do mar. Então tinha que ter a vegetação, tinha que ter um monte de coisa a seguir para receber o próximo ser. Tá bom? Para receber o próximo ser, que é o angelical, nós também temos que nos preparar. Porque o nosso corpo não vai ser que nem é hoje. A gente vai ter um corpo sutil, muito sutil, até material no regeneração, mas bem diferente. No mundo de regeneração prevalece o bem. Ainda existe o bem e o mal, mas o bem prevalecerá. No prova e expiação, o mal ainda prevalece. Tá bom? Porque nós não despertamos. Tá bom? Então vamos lá. Para fechar, nós começamos a trabalhar. Por que o mal prevalece na Terra até hoje? Só tem gente ruim na Terra? Não. Então por que os ruins, os maus prevalecem? As pessoas têm vergonha de fazer o bem, têm medo. Fala mais alto que eu... As pessoas têm vergonha, têm medo de fazer o bem, eu acho. É por aí. Como é que se diz lá no Livro dos Espíritos? Os do mal são intrigantes e audaciosos. Audaciosos e intrigantes. Eles não têm medo de fazer o mal. E os do bem? Eles são tímidos. São tímidos. Querem ficar na deles. Isso não é comigo. Eu sou um cara bom, mas isso aí não é comigo, não. Não, gente, mas peraí. Pensa bem. Na área de cada um, mas eu vou falar da minha área, né? Eu faço tribunal do júri, tá certo? Eu já participei de um monte de júri como advogado, que eu vi o cara ser condenado quando eu entrei, ou quando ele entrou na sala do julgamento. Porque ele entra com a roupa de réu, de preso e algemado. Mas esse cara tá lá, se ele tá lá é porque ele fez alguma coisa. Está condenado. Olha o trabalho do advogado de defesa que presta. Ele tem que primeiro descondenar o réu, para depois tentar uma absolvição, se houver elementos para pedir a absolvição. Né? Porque muitas vezes você não quer nem absolver o cara, você quer diminuir a pena dele, porque ele fez isso, mas não fez aquilo. Né? Não foi bem assim, ele matou, mas não foi bem do jeito que estão falando. Então você tem que descondenar o cara primeiro. Então a gente olha as coisas aqui e o cara já está condenado. Nas nossas profissões a gente vai ver isso. E se a gente não colaborar para as pessoas entenderem que se a gente não tiver caridade, não fizer o bem para todo mundo, aonde vocês viram alguém que foi preso, eu não conheço nenhum e sou advogado, aonde vocês viram alguém que foi preso, tá bom? Sofreu uma pena grave lá, sair de lá melhor. Ou se vocês conhecem alguém que conhece alguém, eu não conheço ninguém que conheça alguém que já conheceu outra pessoa que melhorou depois da cadeia. Então o tipo de pena que nós temos para quem comete crime vai ter que mudar muito para isso funcionar. Então nós vivemos num mundo de prova e expiação, de muito sofrimento, por causa das escolhas. Tá certo? Agora, o cara tem que passar por provas. E ele era ladrão. Qual o melhor lugar para ele reencarnar? Que tipo de família e de comunidade? Uma família rica, não é? Não, porque ele não vai passar por prova. Ele vai reencarnar lá na comunidade pobre, que a gente conhece como favela, onde ele vai ter que resistir à tentação dos crimes que ele vê lá todo mundo cometendo. Né? Então não adianta, se ele não tiver prova para passar naquele lugar, ele não vai fazer nada com a aprovação dele. Eu ia fazer uma última pergunta e acabei esquecendo. Não fica olhando para mim, não, que você vai falar que é a idade, tá? Mas tá tudo certo. Não, espírito velho. Não falei espírito velho, espírito velho. Tá tudo certo, então? Podemos encerrar, que nós estamos atrasados no trabalho. Alguma dúvida, assim, bem latente, que vocês não entenderam, assim, bem chocante, não? Eu tenho um professor de Direito Penal, que é chefe do Tribunal do Júri do Fórum da Barra Funda, que ele dizia assim, ó, quando a gente pergunta se vocês têm dúvida, vocês falam que não tem duas alternativas. Vocês não entenderam nada,
ou eu sou o melhor professor do mundo. Eu não sou o melhor professor do mundo. Então eu vou fazer. Então vocês têm dúvida, que eu sei. Quando eu fiz um curso, uma vez, eles explicaram que a densidade do perispírito vai ficando mais sutil conforme você vai tendo assim essa evolução, por exemplo, do mundo para o mundo de regeneração. Ele tem que ser mais sutil, porque senão ele é muito denso para poder entrar. E eles chegaram a falar sobre a manipulação dos elementos daquele planeta para você poder encarnar. Você teria que ter os elementos daquele planeta, mas também disso da densidade, que conforme a gente vai assim nesse processo de evolução, o perispírito vai ficando menos denso. É isso? Não, mas o perispírito vai ficando menos denso porque você, no planeta que você foi promovida à regeneração, o planeta Terra, quando estiver em regeneração, ele não tem, os habitantes dele não tem, ninguém tem o perispírito tão denso quanto é prova de expiação. Tá? Entendeu? Você não vai pegar o seu perispírito que você tem hoje, entendeu? Desencarnou e vai para lá com o seu perispírito. Não, não é feito a histólise quando você desencarna. E a histogênese vai ser feita de acordo com o lugar para onde você vai. Então você está na Terra. Tá? Aqui você aí tem uma densidade, lá você vai ter... Não, mas pera, vai com calma que aí tem mais uma coisa. Primeiro você vai estar fazendo um trabalho para você ir para a colônia. Você vai usar o perispírito adequado à colônia. É porque você tem que fazer a flutuação Fazer o quê? para ir para a colônia. Você tem que também ter uma densidade para você poder entrar também nessa... Não, então é aí que está a confusão. Não existe esse negócio para entrar lá. Tá? Não é isso. É para você viver lá. Lá não vai ter princípio inteligente para o perispírito que você usa hoje. Na colônia tem porque está ligado na Terra, mas você vai ter que desfazer o perispírito seu. Uma parte fluídica de um corpo fluídico seu tem que ficar aqui no corpo de carne. Sepultado. Qual é o nome desse corpo fluídico que tem que ficar no corpo de carne? Fluido vital. O nome do corpo é dupletérico, tá? É onde tem os centros de força e aonde ficam os fluidos vitais. Tá? Porque você não vai precisar mais de fluido vital na colônia. Fluido vital é para a carne, porque ele gasta com o uso que você faz. Por isso que você tem que se alimentar para renovar. Tá bom? Se você se cuidar bem, você tem uma programação de 90 anos. Alimentou, tomou água, fez tudo direitinho, você vai viver os 90 anos. Se você não adoecer, né, cuidar bem do corpo e tudo mais. Mas ele tem que ser renovado. Tá? É como se você tivesse que fazer uma limpeza e tal, para ele continuar com você, o seu fluido vital durante aquele tempo. E com o passar do tempo, você fazendo tudo certo, ele vai esvaindo, ele vai diminuindo. Por isso que a gente fica fraco quando fica velho. A Regilane está olhando para mim de novo. Falou em velho agora, ela olha para mim. É uma coisa de louco. Deu para entender? Então você não vai sair daqui com o seu perispírito, morreu e tal, e vai para a regeneração. Eu também já ouvi falar que muitas vezes no desencarne é um dos lugares que é no mar, né? Que faz como se fosse uma limpeza ali daquele perispírito para você conseguir tirar toda essa densidade, para você, uma limpeza, assim, seria no mar, depois do desencarne. Tem uma ligação isso? Não, o mar você tem que considerar o mar como natureza. Não, você tem que considerar o mar como natureza, tá? É um dos maiores recursos naturais que a gente tem, é o mar, o oceano. E até porque nós viemos de lá, ele tem muito recurso. Então, quando o espírito, o mentor, pega o espírito que está sofrendo desencarnado, e ele precisa de um tratamento de saúde, por assim dizer, ele vai usar a natureza. Essa casa, por exemplo, foi escolhida por causa do local, tá? Por causa da natureza do local. Entendeu? Eu não escolhi essa casa. Ela foi indicada. E tanto que não tinha nada, não tinha chance nenhuma de alugar essa casa. Eu tinha um processo em meu nome de uma locação de uma sala. Então meu nome aparecia no Serasa como um problema de locação. Quer dizer, o dono da casa não vai alugar para mim. Nunca. Mas um belo dia eu estava aqui brincando com o cachorro do lado de fora. E ele veio visitar a casa e falou: você que é o Hélio? Sou eu. Nós vamos conversar. Tá bom. Eu vi o seu processo lá. Minha advogada não leu direito, mas eu li. Você não tem nada a ver, você não saiu de lá devendo. Eu falei: não saí devendo. Só que ele queria que eu consertasse coisas que não eram minhas.
O Gil me conheceu, né? Então nós temos um litígio, porque eu não devo para ele. Então, quer dizer, eu tenho um processo, mas eu não fiquei devendo. E mesmo assim o cara descobriu, o dono da casa descobriu, me encontrou aqui, evidentemente vocês estão vendo que não é por acaso, e alugou a casa para mim no mesmo dia. Amanhã eu faço o contrato seu. Então essa casa foi escolhida para ter casa espírita, tá? Então a natureza é assim, o mar é usado para tratamento dos espíritos. Isso é uma coisa. Mas não tem nada a ver com diminuir a densidade, tá? A densidade do seu perispírito ele vai ser menos denso conforme o local onde você vai viver. Mas você não vai levar o seu perispírito do jeito que você está hoje. Tá bom? Ele é feito, essa estólise, antes mesmo de você ir para a colônia. Aí você vai ficar com um perispírito até mais denso do que de regeneração. Mas quando você for reencarnar na regeneração, eles não vão te mandar da Terra para o mundo regenerado. Eles vão te fazer reencarnar na Terra, geralmente é assim que acontece, até a Terra se regenerar. Então você vai acompanhando a evolução do planeta e vai reencarnando nele, e quando você perceber, está regenerado. Por quê? Porque você não vai lembrar das outras reencarnações para trás. No livro dos Espíritos está escrito lá. Os espíritos que moram lá, por exemplo, num mundo feliz, eles sofrem de alguma forma, como nós sofremos na Terra? Eles têm algum tipo de sofrimento por causa das lembranças, mas eles não sofrem que nem você. É diferente. Então, quando você vai para a regeneração, você nem vai lembrar como que é. Você já está, por assim dizer, reencarnado. Na regeneração tem reencarne. Então, tem gravidez, tem reencarne, tem matéria, mas é mais sutil. Então, imagine, como eu disse, se você for reencarnar em Júpiter. Não sei se ele mora lá ainda, né? Mas na época da codificação, Mozart morava em Júpiter. Tá? Como é a vida lá em Júpiter? Não tem nada a ver nem com regeneração, nem com a Terra, muito menos. Mas tem perispírito. Porque quando você vê o espírito, você não vê o espírito. Você vê o perispírito. Em qualquer lugar. Se aqui na reunião você vira um espírito, eu tenho um espírito aqui do meu lado. Realmente, é um espírito do seu lado. Mas a aparência que você está tendo dele não é o espírito. É o perispírito dele, tá? Porque o espírito é uma energia. É uma esfera, tá? Beleza? Viu como vocês tinham dúvida? Vamos encerrar? Muito obrigado a vocês todos pela paciência e vamos para a prática, né? Beleza? Eu vou ter que ir, viu? Eu não tenho isso. Tá bom? Ô, Júnior, você pode abrir a Rosa? Obrigado, viu, Rosa? Depois você podia postar o vídeo. Ô, Júnior, acho que a Regina queria ver se você acha uma vaga para o lado dela, né? Muito interessante. Acho que a questão 167 do Livro dos Espíritos, da nota de rodapé, fala do Sol, né? E os espíritos mais evoluídos se encontram no Sol. Eles não vivem lá, mas se encontram lá. É isso mesmo. E tem outra coisa também de Dalai Lama.